É, estamos no ar, diretamente das nababescas instalações da TV que fazem para o mundo, para o Brasil, para Santa Catarina, para Floripa. Meu Deus do céu, hoje nós estamos com problemas. O avião está, o piloto está com problemas e o copiloto vai dirigir até um aeroporto seguro nessa noite de hoje, essa noite especial, que nós temos um grande convidado, é uma noite que nós esperávamos muito, mas infelizmente esse que vos fala está deixando todos na mão, porque ele não está conseguindo ouvir os demais convidados, mas vocês que estão nos prestigiando na live de hoje vão conseguir ouvi-los completamente. Só esse que vos fala que não consegue ouvir ninguém, mas não tem problema. Dou o meu boa noite especial para o meu querido amigo Cláudio, para o André, para o Eduardo, e um boa noite especial para o nosso querido Mu Carvalho. Passo a palavra para o nosso produtor e diretor, Cláudio Apel da Silveira, nosso Claudinho, para tocar a live enquanto eu tento consertar esses problemas técnicos que estamos passando aqui, que eu estou passando aqui. Boa noite, um beijo a todos. Fica contigo aí, toca daí, Claudinho. Boa noite, amigos. É uma enorme satisfação, assim, uma honra para nós contarmos com a presença do Mu Carvalho, uma pessoa que eu sou fã há muitos anos, tá? Eu, em ter idade ali, conheci o trabalho dele na época da Cor do Som, que continua, a Cor do Som vive forte, no início ali, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80. As pessoas são mais jovens, não sabem a popularidade, né, que foi a Cor do Som naquele momento, né, o furor que era, eles eram meio Beatles, né, naquela época, né, era um furor onde passavam. Então, e depois também comecei, mais tardiamente, conheci o trabalho solo do Mu Carvalho, tive a oportunidade de revisitar ainda essa última semana os trabalhos dele. Teve dois que eu não conhecia, os dois últimos, que são maravilhosos, né? Que eu recomendo a todos escutarem, e estão disponíveis no Spotify. E não somente os trabalhos lá que ele fez com o solo e com a Cor do Som, mas também com os inúmeros artistas que ele tocou em bandas, que atuou, que produziu, enfim. É uma satisfação enorme, uma honra imensa poder contar com a sua presença aqui, Carvalho. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Prazer estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre nossa trajetória, nossa história, falar um pouco de rock, né? Vocês são do rock, né? Não, a gente é do rock, mas do rock, do prog, mas todo mundo aqui é eclético, tá? Eu amo jazz, eu amo música brasileira, sou tarado por bossa nova também, música brasileira em geral, pelas bandas que sou fã de vários artistas que você trabalhou junto, o mesmo com o André, o mesmo também com o Eduardo, né, Eduardo? Então é isso. Eu vou passar agora a palavra para o Eduardo, né? E depois a gente passa para o André fazer suas considerações iniciais. Hein? Então tá, boa noite, Cláudio, com quem eu já converso 1, 2 vezes por mês em bate-papo, mas em chat bem mais, né? Boa noite também para o André, que faz um tempo que eu não falo, só falei uma vez, aquela vez aqui, né, André? Queria dar uma boa noite para o Lídio, mas ele foi abduzido também. Dessa vez não foi só o Carluxo, né? O Lídio também. E muito mais do que especial aí, uma boa noite para o Mu, também, com quem eu já conversei. Eu estava olhando de novo, o Mu faz mais de ano aquela nossa conversa. E dos maiores tecladistas do Brasil, e com certeza eu falei para ele aquela vez, não é porque eu tô na frente dele, eu realmente considero ele um dos mais incríveis tecladistas do Brasil, dentre tantos que tem, né? E prazer estar aqui de novo na Ilha do Rock, e de novo, prazerzão falar com o Mu aí. Maravilha, Edu. Prazer. Eu estava falando um negócio de rock,
e parecia que era assim, um assunto que não era muito a mim, assim, mas na verdade eu poderia ficar aqui, o Eduardo sabe disso, muitas horas falando de rock progressivo, porque é uma das minhas formações mais importantes, assim. Eu comecei, na verdade, muito interessado e mergulhado naquelas bandas inglesas, e já falei muito isso com o Eduardo, ele sabe disso. Mas sempre tentando trazer um pouco de brasilidade, né? Porque, assim, desde que eu comecei a tocar, eu sempre achei que era importante a gente uma cara sua, né? Não só na forma de tocar, no seu som, como na sua composição, né? Na própria música em si. E isso, para mim, é uma coisa mais importante. Eu sempre falo isso. Eu acho que quando você ouve aquela guitarra do Santana, né? Quando você ouve o Chet Baker, aquele trompete do Chet Baker, quando você ouve esses caras tocando, assim, você fala assim, porra, o Chick Corea e tal, você fala, porra, esses caras criaram uma linguagem, assim, eles têm um som deles, assim, muito peculiar, muito original. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque, primeiro, porque eu estava voltando ali no meu comecinho, quando eu comecei a tocar, e essas bandas inglesas me interessavam muito, assim, aquele som era muito o que eu queria fazer, sabe? Então é isso, era só uma introdução aqui sobre os papos. Tá ouvindo melhor agora, Lídio? Agora estou. Vocês estão conseguindo me ouvir? O André fazer essa introdução, né, André? Sim, sim. Me ouvem bem aí? Sim. Maravilha. Pessoal, boa noite aí a todos, né? Ao Lídio, ao Cláudio, Eduardo, em especial ao Mu Carvalho. É muito honroso aí estar contigo, contar contigo a criar também um tráfego teu digital no nosso canal, né? Falar sobre música aí como gênero. E acho que esses toques, eu não quero falar muito nessa introdução, quero mais ouvir realmente, porque tu deve ter muita história boa para nos contar. Então, eu agradeço realmente tua presença e o toquezinho que tu falou, né, da brasileiridade. A gente vai certamente falar sobre ela, né, essa fusão aí, às vezes até uma alquimia na música, pegar componentes de outros lugares, mas colocando a pitada brasileira, né, torna algo genuíno, como outros artistas também fizeram nas suas próprias músicas, né? Então, obrigado mesmo aí, vamos fazer uma live massa hoje aí, muito bom. Agora o Lídio vai para o lugar dele. Obrigado, Cláudio. Só para lembrar a todos que o nosso diretor e produtor das nossas lives é o Cláudio, né? Então, ele, melhor do que ninguém, sabe, caso haja algum tipo de problema, sabe tocar essa live, né? Porque o Cláudio trata essa live como se fosse um filho dele. É bonito de se ver o carinho, o amor, né? O profissionalismo que o Cláudio tem, até nos chamando a atenção várias vezes, porque a gente, às vezes, deixa um pouquinho a desejar, mas o Claudião está sempre lá como um general, sempre lá botando o trem nos trilhos. Mas eu queria dizer aqui que é um prazer enorme ter o Mu Carvalho aqui conosco. Quando o Claudinho disse para nós que o Mu seria o nosso convidado desse mês, eu fiquei meio assim, né? Eu digo, será mesmo? Fiquei, né? A gente sempre acredita, né, André? A gente sempre acredita. Publicamente, eu gostaria de agradecer publicamente também o Eduardo, né, que fez a ponte aí com o Carvalho. Mais uma vez, obrigado, né? Agora, publicamente, mas continua, Liz. E a gente fica meio assim, né? Mas será? Porque quando a gente fala no Mu Carvalho e o rock nacional dos anos 80, é impossível, né, André? A gente não voltar para os nossos tempos de adolescente, né?
E aí tem toda aquela memória afetiva. E atrás das músicas vem várias histórias que a gente viveu. E é legal, já na casa dos 50 anos, a gente poder fazer uma retrospectiva da vida. Então, eu peço desculpas para vocês se em determinados momentos eu ficar emocionado, que a galera não está muito acostumada, é porque eu estou me sentindo um calor hoje, na presença do Mu Carvalho. E peço também desculpas ao Mu Carvalho, porque não me conhece, de repente se vê que a live não está muito bem conduzida, mas leve em consideração que é um pouquinho de emoção de estar fazendo essa live contigo hoje. Eu fico muito feliz e muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Lídio. Obrigado pelo carinho. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, porque você falou dos anos 80, e eu sou anos 70 Futebol Clube, tá? Sim, mas é que eu, nos anos 70, eu era muito mais novo. Eu também era novo. A minha memória afetiva para a música começou nos anos 80. Tá bom, mas a gente começou nos anos 70. Sim. E nos anos 70, a gente veio ali depois dos Novos Baianos. A Consul nasceu em 77. E aí a gente entrou nos anos 80, você tem razão. Aí você já estava mais ligado no que estava acontecendo pela sua idade e tal. Mas é importante falar dos anos 70, porque eu acho que a década de 70 ela foi muito mais rica do que a década de 80. Assim, a impressão que eu tenho, a sensação que mas é uma opinião minha, assim, muito particular. Então eu tenho o maior orgulho de ter começado ali no final dos anos 70, né, nos late 70s ali, que a gente estava vindo depois dos Novos Baianos, depois dos Mutantes, depois daquela coisa tão forte que estava acontecendo, de Tropicália, não sei o que e tal. Então, é porque o rock dos anos 80 no Brasil, eu não sou assim um apaixonado por esse movimento, assim. Claro que teve muita coisa interessante. Inclusive, eu participei um pouco, botei meu pé ali, né, com essa galera também. Mas, enfim, eu sou anos 70. Só para te dizer o seguinte, é que nós aqui nós temos uma paixão em comum. Todos nós aqui somos viúvas dos roqueiros dos anos 70. As nossas principais bandas de rock... Não, viúvo, não, que ninguém morreu, pelo amor de Deus. As nossas principais bandas de rock são todas dos anos 70. Várias lives nós fizemos aqui. Mas estamos aí. Mutantes também, estamos aí. Não, tá tudo certo. Vamos nessa. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso script. Ô, Mu, fala para nós um pouquinho, tá? De como surgiu a sua paixão pela música e o seu desenvolvimento como músico e compositor. Quais as influências musicais, as tuas influências musicais? Tá, vamos lá. Então, Lídio, deixa eu te falar, cara. Eu nasci numa família, assim, muito musical, sabe? Minha mãe pianista, meus irmãos todos musicais demais, assim, idade, Sérgio, Lozinha, toca, todos, assim. Nossa casa vivia rodeada era um sarau, assim, um eterno sarau, assim. Todo dia era muito visitada por vários músicos. Eu cresci ouvindo a minha mãe tocando piano, mas quando eu era muito pequeno, assim, até meus 14 anos, meu pé na arte, assim, minha mão na arte, era apesar de eu sempre gostar muito de música, mas assim, o que eu praticava mais eram as artes plásticas. Eu pintava, mas o Dade já tinha lá o conjunto dele, The Goofs, antes dele entrar para os Novos Baianos. O Sérgio, meu irmão, começou a fazer produção musical. Ele era um produtor importante na Polygram, né? Produziu vários discos do Chico Buarque, inclusive, discos importantíssimos, dos quais eu participei de algumas gravações. Eu ia lá tietar, ficava no estúdio ali quietinho, pedia para o Sérgio para assistir aquelas gravações, assim, gravações lindas, assim, lembro, aquilo está na minha memória, assim, muito importante e tal. Mas a minha mãe tocando piano era uma coisa muito, muito forte para mim, porque eu sempre conto essa história, a gente ficou um tempo sem piano lá em casa. Meu pai teve que vender um monte de coisa e o piano foi nessa barca. E assim, logo que a situação melhorou, a primeira coisa que meu pai fez foi comprar um piano para minha mãe. Nisso eu tinha 15 anos.
Quando chegou esse piano lá em casa, um piano que a gente tem até hoje, um Campbell, um piano de armário inglês, que eu dei até para o meu neto agora, que ele está começando a praticar, está tocando também, deixei esse piano na casa dele. E quando chegou esse piano, eu fiquei tão interessado na coisa de meter a mão na massa ali naquele instrumento, que eu abandonei os pincéis, assim, quase que definitivamente. Eu fui retomar em 2013, agora, né, há 10 anos, que eu retomei a coisa das artes plásticas, mas aí eu mergulhei de cabeça na música mesmo. E é interessante, Lídio, essa sua pergunta, assim, é só para dar uma colorida assim, nessa história. Eu via minha mãe tocando piano e eu tinha uma coisa muito visual, sabe? Olhar para os dedos dela era uma forma de eu aprender a tocar. Eu não lia, eu não sabia ler música, a minha mãe lia muito bem, então, e eu gostava muito do repertório que ela tocava, que era muita música erudita, né? Chopin, Bach, e compositores brasileiros também, como Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu, Pixinguinha. Então, eu pedia para ela tocar para mim, eu pedia para ela repetir, eu olhava os dedos dela, eu sentava e tentava imitar e tal. Mas quando eu sentava sozinho no piano para tocar, eu queria já fazer alguma coisa minha. Então, o meu contato com a música inicial foi a composição. Eu, com 15 anos, eu sentei no piano e comecei a compor. Eu compus assim, umas músicas que tinham um pé no progressivo. Isso que é interessante, porque por isso que eu estava falando ali atrás da coisa do rock progressivo, porque ali eu já estava muito apaixonado por o que estava acontecendo naquelas bandas inglesas. E eu fazia umas músicas tentando ir para aquela praia, aquela onda ali, sabe? Então, a minha técnica, ela veio chegando de acordo com a minha necessidade. Ela veio chegando de acordo com a minha necessidade. Eu demorei a estudar técnica, demorei a estudar piano, demorei a estudar música, demorei muito para isso, na verdade. Com 15 anos eu comecei a tocar. Então foi meio assim. E aí eu já, um pouco depois, eu já tinha os festivais, o famoso festival do Colégio de Janeiro, colégio aqui em Ipanema, onde eu estudava, e tinha um núcleo de colegas meus que eram muito bons assim, na música, sabe? Cláudio Nucci, Zé Renato, Claudinho Infante, baterista incrível, Zé Luiz, saxofonista que hoje mora em Nova York, tocou com o Caetano, com o Lulu. A gente tinha essa turma, Lobão também era da nossa turma, e a gente se juntava para fazer música. Então, a gente formou uma banda com Cláudio Nucci, Claudinho Infante, Zé Luiz, e o Grupo Semente. E ali foi uma escola, já começou a ser uma escola muito, muito interessante para mim, porque o Cláudio Nucci, ele um compositor e um músico incrível, né? Assim, e eu estava ligado nessa coisa dele, porque ele era muito ligado em composição, e a gente começou a fazer música juntos, né? Alguns anos depois, a gente compôs Sapato Velho, que é um dos maiores hits do Roupa Nova. Depois eu conto essa história da composição do Sapato Velho. E a gente, depois no meio dessa história toda, o Moraes Moreira saiu dos Nós Baianos, e o meu irmão Dade também, que era baixista dos Nós Baianos, também saiu mais ou menos na mesma época. E o Moraes pediu para o Dade juntar uma turma, pediu para eles começarem a trabalhar um disco dele, um disco solo do Moraes Moreira, que é um disco incrível, não sei se vocês conhecem esse disco. O primeiro disco que ele gravou, depois que ele saiu do Nós Baianos. E aí eles gravaram, o Moraes trouxe o Armandinho de Salvador, um músico virtuoso, assim, incrível, né? Que a gente não conhecia, eu fui conhecer aqui no Rio. E aí o Dade chamou o Gustavo para tocar bateria nesse disco. Gustavo, que era da Bolha, a famosa Bolha, não sei se vocês lembram desse conjunto. Sim, claro. Do mundo progressivo, da cena carioca progressiva, né? Rock. Isso. E aí o Gustavo bateria, Armandinho, Dade, e o
um dia o Moraes me chamou no meio dessas gravações para gravar um piano. Ele frequentava muito a casa dos meus pais também, o Moraes, nós baianos viviam lá também. E o Moraes já me via tocando piano. Eu tinha uns 16, 17 anos, e o Moraes me convidou para gravar um piano numa dessas músicas desse disco. E, enfim, eu acho que eu já estou me estendendo muito. Você perguntou como é que começou meus primeiros passos na música, já estou chegando ali na frente. Mas, enfim, a história é essa. E a partir dali, tudo foi acontecendo muito Posso rápido. fazer uma pergunta agora, fora do roteiro? Pegando o gancho aqui. Só pegando o gancho. Claro. É aos 15 tu começou no piano, né? E, se não me engano, autodidata. Foi isso, eu acho, né? Totalmente autodidata. Aos 16 já estava gravando música para o Moraes Moreira, é isso? 17, eu acho. Mesmo assim. Uhum. É incrível. Você entrou também na banda do Zé Pretinho, do meu amado Jorge Ben. Mais ou menos na mesma época. Ali, novo, né? Isso era um gurizinho, era um guri, cara. Tem 18 anos. Sim. As coisas foram acontecendo muito rápido, assim. O Jorge Ben e o Moraes Moreira, assim, meio perto, né? O Jorge Ben, depois, em outras fases da minha vida, eu voltei a tocar com o Jorge também, o Dade muito, até mais. E as coisas foram acontecendo, até que com 19 anos nasceu a Cor do Som. Um período sensacional, né? Você falou do primeiro disco do Moraes Moreira, que é sensacional. O Jorge Ben, para mim, tem a maior sequência de álbuns de obras-primas, talvez, da música brasileira, em termos de sequência. Uma coisa incrível, né? Do primeiro dele lá, do Samba Esquema Novo, até o final dos anos 70, uma coisa de louco, assim, em termos de qualidade, né? E eu acho que foi você ter vivido nesse meio, uma coisa, deve ter sido algo incrível, né? Só quem viveu que pode falar, né? Sim, eu costumo dizer que eu tenho tudo isso foi assim, foi essas experiências assim para mim que foram eu fui me alimentando de muita coisa interessante. Tive essa sorte também. Eu estava muito interessado nisso tudo. O Jorge Ben para mim era tipo assim um acontecimento, né? Eu ouvia muito os discos dele também por conta da minha irmã, que trazia muito esses discos lá para casa, discos de bossa nova e Jorge Ben, Edu Lobo, Chico Buarque. Então eu estava muito ligado nisso aí também. Então o Jorge era um ídolo, assim, né? Então, assim, tocar com ele, aquela idade que eu tinha, era uma coisa assim, incrível. E o que sempre me impressionou no Jorge, assim, a coisa dele, ele é muito... porque a gente costuma falar muito essa coisa de harmonia, né? Harmonia rica, harmonia pobre, a bossa nova tem uma harmonia muito rica e tal. E o Jorge Ben, só que o Jorge Ben com 3 acordes simples, ele faz coisas, 2 acordes, ele faz coisas incríveis, melodias incríveis, e a coisa do swing dele, o ritmo dele, assim, é uma coisa muito, muito forte, né? O Jorge tem um trabalho muito forte, é impressionante. E é por isso que ele ganhou o mundo todo aí, né? O André, quer tocar aí, André? Na verdade, eu gostaria de ficar com a quarta pergunta, na verdade, porque uma pergunta que ela ficou longa, não sei se eu posso pular, Lídio, e fazê-la, e aí depois as outras pessoas possam perguntar, porque essa quarta eu dei uma geral, assim, ela vai ficar meio grande, mas... Vamos consultar o nosso diretor. Pode, diretor? Claro. Ele vai citar as pessoas com quem ele trabalhou, né? E claro, assim, um pouquinho só antes, né? Quando tu falasses, antes de fazer a pergunta ali, o lance de ser 1977, né? E aí quem nos ouve aí tem uma geração aí mais nova, né? Estava terminando ali a ditadura, né? Então quanta coisa, né, que vocês não devem ter experimentado para também ter aquela coisa da reforma e a contra-reforma, né? Então, tu tens um modelo e daqui a pouco tu tá num pé para o outro, né? E tu traz esse outro com uma carga também, eu acho que mais emotiva, contestadora, muito mais do que ficar no nível de TikTok que nós temos hoje, né?
músicas, no mais das vezes, músicas refrões, né? Então, a gente não tem aquela lapidação, assim, de fazer a música, né? Às vezes, sei lá, um começo, meio e fim, né? Às vezes, uma trilogia dentro de uma letra, né? Aquilo ali, para mim, eu fico muito encantado quando tem, assim, e aí vem muita coisa, né? Cancioneiro brasileiro, enfim. Mas esse aí é um parênteses, né? Vamos para a pergunta. Eu gostei desse parênteses aí. Oi? Eu gostei desse parênteses, bacana. Eu gosto e engraçado, né? Vê, eu sou de Florianópolis, nós somos aí sulistas, né? No todo aqui, né? O Eduardo é do Rio Grande do Sul, enfim, Cláudio Lídio também de Floripa, e de repente a gente se identifica tão brasileiro quanto um repentista, quanto, né? Enfim, acho que isso aí que eu acho que traz a riqueza, né? Emociona tanto quanto daqui a pouco a gente escutar um bandalion, que não é um instrumento necessariamente tupiniquim, digamos assim, e na questão da música não tem essa fronteira, né, geográfica, né? Tudo ali meio misturado, e isso aí é muito bom, né? Eu imagino, assim, porque eu sou de 72. Em 78, quando acabou ali, pelo menos, historicamente, a ditadura, eu imagino o que não tornou aquilo ali na liberdade daí de não ter que fazer mensagens dúbias, né, para, de repente, conseguir veicular uma música e, na mensagem dúbia, tu atingir realmente social, politicamente, determinado assunto, né? Isso aí eu acho que trouxe, sim, riqueza, né? Às vezes o lance do sofrimento, da rebeldia, traz a gente se inspirar, tu sair da letargia, né? Tu sair da zona de conforto e te atirar, né, cara? Isso aí eu acho que contribuiu muito, eu acho que até para o rock brasileiro dos anos 80 também, pode não ter sido tão rico quanto antes, né? Mas eu curti pra caramba o rock dos anos 80, e eu acho que, claro, todo rock 80 ele bebeu muito na fonte anterior, obviamente, né? Mas, enfim, vou tentar fazer, então, a pergunta aí para ti, ela é um pouquinho longa, tá? Sobre o teu convívio e experiência com algumas parcerias, né? Eu fiz uma geral, é claro que eu não vou citar todos eles, o teu repertório, o teu menu, ele é variado, né? E muito rico, mas o Aldir Blanc, que é Chico Buarque, Jorge Ben, MPB4, o Alceu Valença, Moraes Moreira, Fernanda Abreu, Legião Urbana, Gabriel Pensador, Paulinho Mosca, o Egberto, Marina Lima, Gilberto Gil. Aí tem um monte de gente a mais. Queria que tu, de repente, num desses que tu lembre, claro, não vai conseguir detalhar todos eles, né? Mas cite alguns aí desses trabalhos que te engrandeceu, assim, ou que tu sentiu que tu contribuiu, mas que tu também foi muito influenciado e que tu gostou muito, né? Legal. Bom, então, André, é o seguinte, quando você fala parceria, a primeira coisa que eu penso é de parceiro de composição. Certo. E aí tem duas coisas aí, você falou nomes, alguns que são meus parceiros de composição e outros que não são parceiros de composição, que eu nunca fiz música, mas aí é o meu lado de instrumentista, que eu entrei ali para tocar, para ir para a estrada, para gravar um disco, como tecladista, como pianista, né? Então, que é o caso da Fernanda Abreu, que é o caso do Gil. Adoraria ter feito música com o Gil, ainda não fiz, espero ainda fazer um dia. Mas Aldir Blanc, Moraes Moreira, esses são parceiros. Paulinho Mosca, fiz música com Mosca também. Mosca tem as duas coisas, como o Moraes, eu também toquei com eles e fizemos composições juntos. O Moraes foi um parceiro assim, importantíssimo para mim, porque eu tenho Swing Menina, Semente do Amor, são músicas que tocam até hoje assim, nas rádios brasileiras e no show da Coulson, assim, continua sendo muito
impactante, assim, as pessoas cantam com a gente e tal. E parece que elas se renovam, sabe? Assim, tem um público mais novo que parece que continua entendendo que foi buscar ali esse repertório, não sei. Então, Moraes, importantíssimo. O Aldir Blanc, eu fiz 2 músicas com o Aldir, e aí, isso aí tem a ver com o meu pé ali na TV Globo, como produtor e compositor de música original de novelas, né, de dramaturgia, e eu tive essa oportunidade de fazer 2 músicas com o Aldir. Uma honra para mim, assim, eu tenho uma honra gigante, porque o Aldir é um poeta incrível, o nome dele é assim, as músicas dele com o João Bosco, assim, tipo ídolo também, né? Então, aconteceu porque eu estava produzindo. Primeiro foi uma novela lá atrás, chamava Era uma Vez, acho que era a 3ª novela que eu fazia, lá em 1999, por aí. Acho que por aí. E tinha um núcleo de criança, um núcleo infantil, e aí o diretor da novela, que era o Jorginho Fernando, ele me encomendou uma música para esse núcleo, e eu fiz, e ele achou muito bom e tal. O Marizinho Rocha, que era meu chefe, diretor musical da Globo, ouviu e falou assim, vou convidar o Aldir para colocar uma letra nessa música. E aí é uma música que, por alguma razão, o Marizinho convidou a Angélica para gravar, e ficou bacana, ela cantou direitinho, cantou bem, e chama Terra do Nunca. Essa música foi para essa novela. E aí, alguns anos depois, quando eu estava fazendo Chocolate com Pimenta, teve uma coisa engraçada, porque isso foi muito importante para mim, por isso que eu tô ainda me agarrando no Aldir, aqui falando do Aldir, porque Chocolate com Pimenta foi interessante, porque eu estava ali fazendo aquelas músicas de dentro da novela, né? Muito com o pé nos anos 30, anos 20, 30, muito choro, fiz arranjo para música de Ernesto Nazaré, compus uns charlestons, umas coisas assim e tal, bem anos 30. E o Máriozinho, a abertura sempre foi uma coisa assim muito... era uma coisa à parte assim, na novela. A abertura de novela era uma coisa que era cuidado com muita atenção, muito... E geralmente não era uma coisa que caía nas mãos do produtor musical da novela, sabe? E eu tive essa sorte de ter feito em novela, fiz 2 aberturas. E aí, o que aconteceu? O Máriozinho convidou 2 compositores para compor essa música com o briefing que eles tinham para essa novela, e deu com os burros na água, porque não era o que o Jorginho Fernando estava pensando. E aí o Máriozinho chamou outro compositor para fazer, compositores de fora da Globo, né? E, de novo, não acertou. Não que a música não fosse maravilhosa, mas que não era o que ele estava imaginando ali para a abertura dessa novela. E aí o Máriozinho já estava ficando assim, incomodado com essa situação. Eu falei assim, Máriozinho, se você quiser, eu posso tentar fazer essa música, porque eu acho que eu sei o que o Jorginho está pensando. Aí ele, aquele jeito dele, assim, que ele era muito assim, então faz, tenta aí, se não der certo, também não deu certo. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz um charleston, e o Jorginho adorou. A gente fez sem letra ainda, eu chamei a Ana, minha mulher que é cantora, para gravar um sem letra, só com lá, 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 e mostrei pro Jorginho, ele adorou a música, eu dei pro Máriozinho, aí o Máriozinho de novo falou, eu vou convidar o Aldir para escrever essa letra. E aí o Aldir chegou com a letra de Chocolate com Pimenta, que foi assim um negócio maravilhoso, assim. Então eu fiquei essas 2, e essa é um hit, mais um hit assim que a gente olha ali, né, até hoje. Assim, inesquecível, pô, essa música é inesquecível. Super. Então, assim, desculpa, André, eu dividi a sua pergunta entre parceiros de composição. Sim, ótimo. Eu não posso deixar de falar no Paulinho Tapajós, que eu fiz muitas músicas com o Paulinho Tapajós, um poeta incrível, assim, um letrista maravilhoso.
Dudu Falcão também, vários parceiros, Paulinho Mosca também, fiz músicas com ele, e inclusive uma que entrou na novela, Eta Mundo Bom, que tocou muito também. Enfim, esses são parceiros de composição. Mas eu sei que você está interessado em saber coisas da minha atividade como tecladista, com a Fernanda Abreu, com o Gilberto Gil, com Luiz Caldas, com Paulinho Mosca, com Marina Lima. Eu toquei com muita gente, realmente. Toquei com muita gente. E aí é o seguinte, eu tenho essa sorte de ter essas duas frentes, assim, né? Porque a gente vive de música e tem horas que a coisa está para um lado e tem horas que está para o outro. E teve uma época, quando a Cor do Som acabou, foi em 87, acabou pela primeira vez, já acabou várias vezes a Cor do Som. Então, um amigo meu que fala assim, e aí, a Cor do Som acabou de novo? Porque a gente cada um foi para um lado mesmo. Fiquei quase 30 anos na TV Globo fazendo música para dramaturgia. O Dade com a Marisa Monte, Tribalistas, Armandinho com o trabalho solo dele. Então, assim, a gente voltava, fazia um evento e sempre era muito legal e cada um continuava com a sua vida. Então, assim, teve essas coisas de idas e voltas. Mas, a bem da verdade, quando eu assinei um contrato com a TV Globo em 1994, a minha vida virou estúdio total, assim, estúdio, que é uma coisa que eu amo também, eu adoro trabalhar no estúdio. E eu fiquei aí muitos anos mergulhado no estúdio, fazia poucas coisas, pontualmente, às vezes uma coisa ou outra, até com a Cor Som também. Mas antes desse contrato com a Globo, no final dos anos 87, quando a Cor Som deu aquela primeira, realmente, abrimos, cada um foi para um lado, eu corri atrás olha, gente, estou aí. Aí, assim, fui tocar com aí tocava convidado para tocar fazer tudo Legião Urbana. Fiquei um ano, em 1990, tocando pelo Brasil com Legião Urbana, as 4 estações, né? Para você aí, Lídio, que é ligado nos anos 80 aí, Legião Urbana. Eu tô com um copo da Legião aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Eu fiz essa tour das 4 estações, que foi muito legal, assim, foi bacana, assim, não só o lado de profissional, assim, de retorno, que eu estava precisando trabalhar mesmo, como também a coisa de que era muito interessante, né? Porque eram só shows grandes, shows assim, gigantes, para plateias gigantes, e foi muito legal. Isso foi em 1990. E aí, em 91, eu fui tocar com a Marina Lima. Fiquei no ano de 91 com a Marina. E aí, depois, em 92, estava voltando Legião Urbana, mas a Marina não me deixou eu sair. Assim, não quis que eu saísse de jeito nenhum. Estava no final da turnê dela. E aí eu indiquei o Carlos Trilha, que colou com o Renato e deu maior pé, assim, e foi bacana. Aí sim foi uma ligação importante dos dois. O Trilha saiu produzindo o disco do Renato Russo solo depois e tal. Mas aí depois ainda teve Luiz Caldas, eu toquei com Mosca, toquei com muita Fernanda Abreu, mas aí em 94 eu assinei esse contrato com a Globo. Aí eu parei no estúdio mesmo, assim. Aí eu construí um estúdio com a minha mulher. Ela tinha esse sonho também, a Ana, e a gente fez um estúdio profissional assim bacana, e a vida da gente ficou assim muito estúdio mesmo, sabe? Eu fiz muito. Aí voltou a coisa interessante do cinema também para mim, que é uma coisa que eu sempre amei fazer, música para cinema. E por alguma razão começou a chover cinema para eu fazer. Eu fiz muito, assim, assino aí uns mais de 40 longa-metragens assim, que eu fiz durante esse tempo que eu estava ali. Estou falando de quase 30 anos, né? Desde 94 até final de 2021, quando acabou meu contrato com a Globo, em dezembro de 2021. Eu fiquei 28 anos na TV Globo, e nessa época eu fiquei muito no estúdio, fazendo muita dramaturgia, cinema e televisão. Que show, muito legal.
Muito legal. Só nessa pergunta aí dá para a gente ficar a noite toda, né? Eu vou me policiar, não vou falar mais de Aldir Blanc, Legião Urbana, mas para mim os dois aí tem bom, Alceu Valença também, mas vamos lá. Alceu foi importantíssimo para mim. Eu gravei aqueles discos do Alceu, eu gravei 3 discos do Alceu, que eu tenho o maior orgulho daquilo. Coração Bobo, 5 Sentidos, nossa, trabalhos que eu fiz. Muito bom. Ô, Mu, me fala uma coisa. Um amigo meu me perguntou, infelizmente ele não vai poder ver a live agora ao vivo, vai ver depois. Ele perguntou se você se lembra, isso acho que no auge da popularidade da Cor do Som, lá para 81, 82, de um show que você fez aqui em Florianópolis, no antigo estádio do Avaí, o saudoso Passo Adolfo do Conder. Adolfo Conder. Adolfo Conder. Beira-Mar Shopping. Tu fosse ele? Adolfo Conder. Adolfo Conder. Tu fosse, Lívio? Não foi. Tu é mais novo que a gente. Tinha 10 anos na época. Mas desculpa, eu não entendi a sua pergunta, Cláudio. Não, se você se lembra desse show que foi aqui em Florianópolis, foi 81, 82. Sim, eu lembro de alguns na cidade. Eu lembro de alguns shows assim, bem interessantes, bem importantes assim, que a gente fez em Florianópolis, sem dúvida. 81, 82, sim. Claro que eu lembro. Eu não lembro exatamente, você falou do estádio, eu não lembrava exatamente do lugar. Mas eu lembro, a gente sempre teve um público muito bacana aí no Sul. Não só em Floripa, como Porto Alegre também. Nossa, a gente tocava no Gigantinho lá. Era assim, interior do Rio Grande do Sul também, né? Aquele dia que tu me falou, Bagé, se não me engano, foi Bagé. A gente rodou muito, assim, a gente rodava de ônibus, fazia... teve um show incrível que a gente fez bem no... como é que chama aquela cidade que tem uma praia? Shangri-La. Tramandaí? Ah, sim, Tramandaí. Que era um show das 3 bandas que estava assim, acontecendo no Brasil, que era a Cor do Som, Roupa Nova e 14 Bis. E teve um show genial. Outro dia eu vi o Ricardo Fegali contando a história desse show para alguém aí numa live, que foi incrível, porque naquela época era assim, existia... Assim, eram literalmente essas 3 bandas que estavam assim, bombadas, né? É verdade. Principalmente a Cor do Som, tanto que a gente fechou o show, né? Foi 14 Bis, Roupa Nova e a Cor do Som. E na praia, assim, um negócio assim lindo. A gente teve shows assim memoráveis, assim. No Ibirapuera também, no Parque do Ibirapuera. Isso foi assim um susto pra gente, porque foi uma coisa interessante. Isso foi o primeiro show assim gigante que a gente fez, sem saber que ia ser desse tamanho, dessa dimensão. Porque era um show no Parque do Ibirapuera e final da tarde, assim, não sei, 5, 6 horas. E acho que a gente esperava lá umas 5.000 pessoas, um negócio assim e tal. Só que era um mar de gente, assim, de 80.000 pessoas. Tanto que o Jornal Nacional, o negócio foi ficando tão complicado que no Jornal Nacional eles pediram para as pessoas não irem mais para o Ibirapuera, porque estava assim, não tinha estrutura, não havia estrutura para aquela situação ali. Realmente as pessoas desmaiavam, a gente tinha que parar o show, às vezes pisavam no cabo de som, no multicabo que ligava a mesa, que ficava no meio ali da multidão, aí parava o show. Parou o show umas 3 vezes por conta de falta do som desligar, e pessoas que desmaiavam e não tinha estrutura para tudo isso, sabe? Para cuidar dessas pessoas e tal. Foi um negócio assim, interessantíssimo e quase assustador, assim, mas foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi em 1981 ou 82, 81, acho. 80? Não, acho que foi em 1980. Foi o primeiro show assim grande que a gente fez. Porque quando a gente começou ali em 77, as coisas começaram a acontecer muito rápido, mas a gente tocava muito em teatro, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, no Teatro Casa Grande. A gente ia para São Paulo tocar em teatros também. Sempre a gente já tinha um nome forte, assim, mas era
num ambiente assim underground, digamos assim, não era uma coisa assim muito a gente não imaginava que poderia tocar num lugar, assim, num estádio. Eu acho que não. Mas a gente tocava em teatros que lotavam e ficavam assim, pessoas lá fora tentando entrar, muita gente que não conseguia entrar. Então a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas estava acontecendo uma coisa muito interessante já no início com a gente. E aí, lá em Montreux era quantas pessoas mais ou menos assistindo? Montreux assim, independia da gente, porque Montreux é um festival muito importante, né, mundialmente, aquele palco ali. Uhum. Tanto que na noite anterior tocou o Ray Charles, no palco que a gente ia subir assim, no dia seguinte, um negócio que pirou a minha cabeça. Falei, porra, como pode? Mas Montreux eram vários espaços, um deles, o mais importante, esse lugar eles não usam mais, era no teatro dentro de um cassino. E é um teatro lindo. Não sei se aqui no Hotel Nacional tinha uma coisa parecida aqui no Rio de Janeiro também, que tinha um festival de jazz. Era um teatro excelente, uma acústica maravilhosa, assim, grande, e, sei lá, devia ser um teatro para umas 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, eu não tenho muita noção, mas era um teatro bem grande, talvez 2.000 ou mais, teatro grande. Mas, assim, o que eu estava falando é que ali independia do nome que a gente tinha, né? A programação estava ali, as pessoas iam mesmo ver, mesmo sem conhecer. Mas o que estava acontecendo com a gente foi uma coisa assim muito... Porque em 79, acho que foi 79 ou 80, a gente foi convidado para abrir os shows do Liverpool Express, uma banda inglesa. Não sei se vocês lembram, conhecem essa banda. Eles têm uns sucessos assim, radiofônicos bem fortes, dos anos 80. You Are My Love. Enfim, a gente foi convidado para abrir esses shows em algumas capitais do Brasil, e eram shows grandes, só em ginásio. Então, assim, foi a primeira vez que a gente realmente tocou no Maracanãzinho, no Gigantinho, nesses lugares assim, sabe? Grandes mesmo. Então, ali foi o primeiro passo que a gente deu. Mas a gente sozinho assumir um lugar assim grande, isso foi um pouquinho depois. E aí, nesse show do Ibirapuera, foi esse susto que a gente tomou, a gente não esperava. Primeiro frio na barriga foi esse aí, no Ibirapuera. Foi. Aquele nervosismo. Foi. Bom, mas lá em Montreux vocês deviam estar nervoso também. Pô, imagino. Sim, mas por outras razões. Porque ali a gente estava tocando para uma plateia assim, muito seleta, muito exigente, muito importante. Né? Me falou, eram 2 shows, né? Um para um pessoal mais light e outros que queriam jazz mesmo, né? Exatamente, Eduardo. A gente fez ali à tarde um show no mesmo lugar, no mesmo teatro do Cassino, que era um show mais para uma garotada jovem, assim, foi maravilhoso esse show. À noite, a gente teve 2 momentos de estressezinho, porque no repertório da gente, tinham 2 frevos. A gente fez um arranjo de frevo para Eleanor Rigby, aquela música dos Beatles, e tinha outro frevo também. E nesses 2 frevos, a gente ouviu uma manifestação, assim, sabe, das pessoas meio que misturado com aplauso e uma coisa meio de vaia, assim, nessas 2 músicas. Depois eu fui entender por quê. Porque, na verdade, era o auge da disco music e era assim, eram coisas antagônicas, né? O jazz e mundos completamente... eles odiavam a disco music e estava bombando a disco music. E o frevo ele tem aquele bumbo reto, como a disco tem. Então, eles associaram essas 2 músicas a esse gênero musical, né, digamos assim, e aí rolou uma situação, foi uma coisa estranha. E quase não dá para ouvir, eu me lembro que o Caetano que falou, deixa... Ele achou genial, ele falou assim, maravilhoso. Quase não dá para ouvir. E saiu uma matéria... aconteceu que, assim, eles valorizaram muito isso, o jornalismo, essa imprensa que gosta de valorizar a coisa sensacionalista, saiu uma matéria na primeira página do Jornal do Brasil, valorizando isso, a condução vaiada em Montreux. Porque o Tarek de Souza estava lá
E ele mandou isso. Depois ele falou que foi o redator, o chefe da redação que pegou isso aí. Mas ele viu que o show foi maravilhoso. Os 2 shows foram maravilhosos. Espetacular. O segundo teve essas 2 coisas. Eles pegaram isso aí para poder vender jornal. É só o meu disco preferido de vocês, viu? Também. O meu também. Só isso. Tanto que o álbum Rosa a gente mergulhou nesse disco aí, né? Porque a gente é o meu segundo. Legal. Porque tem músicas ali que a gente nunca tinha gravado em estúdio. Elas só existiam naquela versão ao vivo. Uma é Dança Saci, né? Eu acho que é a minha preferida. Pô, que legal. É um baião progressivo maluco, aquelas coisas que eu fazia. E a outra é uma música do Armandinho, que chama Chegando da Terra, que é maravilhosa, eu adoro essa música também. Que também essas 2 músicas nunca haviam sido gravadas em estúdio. Então, quando a gente parou para fazer esse disco instrumental, a gente resolveu mergulhar nesse repertório aí do Ao Vivo em Montreal para fazer uma outra leitura, né? E aí não é que deu certo, porque aí a gente ganhou o Grammy, né? O Grammy. Disco, né? O Latin Grammy. Pô, foi um negócio espetacular. Que não foi divulgado quase. Mas Brasil é isso mesmo. A gente tem que aturar. Mas tudo bem, mas estamos lá. Exatamente. Mas, Lu Carvalho, eu queria te fazer uma pergunta. Tu tens uma música espetacular chamada Joinville, né, que é do seu segundo álbum solo, né? Que é do seu segundo álbum solo, como é que é? O Olhos sobre Tela. Você é pintor também, né? Você é pintor também, né? Sim, sim. Qual é... Esse quadro tem uma relação com a cidade de Joinville? Sim, muito bonito. Esse quadro que está aqui atrás eu fiz, por acaso. Muito bonito. Você tem alguma relação com Joinville? Com a cidade de Joinville? Eu tenho uma relação ultra afetiva com essa música, e eu vou dizer por que ela chama Joinville. Meu pai nasceu em Joinville. Olha só. Que legal. Essa música eu fiz para meu pai. Que então, legal. Por isso esse nome, porque é a terra onde ele nasceu. Então, o seu pai é joinvilense. Tem uma carga emocional muito grande nessa música, muito afetiva. Que legal. Que show. Chegou a frequentar a cidade quando era mais novo? Eu ou meu pai? Você. Não. Claro que eu fui umas 3 ou 4 vezes Joinville, mas aí depois, né? Sim. Mas não, assim, não tinha parentes que moravam lá e ia visitar? Não, meu pai nasceu lá porque o meu avô, pai do meu pai, ele é bancário, né? Meu pai também era bancário. Eu trabalhava no Banco do Brasil, ambos. E meu avô foi transferido para Joinville. E por essa razão meu pai nasceu em Joinville. A família do meu pai é muito Minas Gerais, Rio de Janeiro. Minha família é muito Minas e Rio, na verdade. Ele foi uma questão geográfica, assim, de trabalho. Bacana. E de pintor, uma pessoa que é conhecida, que é natural de Joinville, é o Juarez Machado, né? Não sei se... Vem cá, você tem notícia do Juarez? Ele morou muitos anos Tenho. Mora em Joinville. Está em Paris. 82 anos. 82 anos. Ele vive em Paris hoje. Ele vive em Paris hoje, não. Ele vive em Paris há muitas décadas. Sim, mas ele só pinta em 2 lugares no mundo. Em Paris e no Rio, né? Então, ele continua em Paris, então? Continua em Paris, mas ele tem um apartamento no Rio. Não sei qual a frequência que ele vai para lá, né? Eu sou muito amigo do irmão dele. Do irmão dele. Entendi. Ele costuma ficar, né? Como? Em Joinville ele costuma ficar, né? Vai às vezes também. Ele tem uma fundação lá que expõe os quadros dele, muito legal. Faz vernissagens, é um negócio muito bacana. Eu não sabia que ele era de Joinville, não. Natural de Joinville. Legal, muito bom, hein? Muito bom, não sabia desse detalhe, hein? Vou escutar Joinville, tá? Vou escutar Joinville, ver qual é aí. Tem 2 gravações interessantes dela. Tem uma de estúdio, que está no meu disco Olhos sobre Tela, que começa com um arranjo de cordas do Nivaldo Ornelas, que é assim, uma coisa assim, muito, muito de chorar. Nivaldão arrasou ali, cara. E aí tem uma versão
ao vivo, assim, mais gutural, assim, uma coisa mais... naquele meu disco ao vivo no Mistura Fina, na Lagoa, aqui naquela casa no Rio de Janeiro. E essa é sem cordas, é mais uma coisa de quinteto, né? Que é bem legal também. São duas versões interessantes. As duas estão nas plataformas aí, tem no Spotify, todas. Spotify. Tá tudo lá. Posso, assim, pegando o gancho ainda daquela pergunta do André, que perguntou sobre várias pessoas, o Cláudio Dausberg conhece, né, amor? Cláudio Dausberg? Isso. Sim, claro que eu conheço. Grande pianista. Vocês já tocaram junto? Nunca tocamos, até porque teria que ser um piano grande, né? Bom, ele tem um piano-orquestra, aquele, né? Não estou dizendo. Até junto dá, porque o piano-orquestra toca 3 no mesmo. Tem muita gente naquele piano-orquestra ali, que eu adoro, por sinal, acho genial aquilo ali. Não, mas agora, sem brincadeira, nunca tocamos juntos, não. Nunca nenhum trabalho a gente participou juntos. Eu até já tive alguns trabalhos tem alguns tecladistas que, aí de novo, as parcerias, né, de parcerias de ao vivo. Túlio Mourão, já toquei muito com ele. Monstro. Moura, Márcio Miranda, em várias gigs assim, diferentes, assim, com 2 tecladistas, sabe? Mas com o Cláudio Dausberg, não. Porque eu acho que ele é muito... o Cláudio não é muito guigueiro, né? Assim, eu acho que ele é mais o lance dele ali, assim, ele tem um trabalho dele e aí tem o piano-orquestra com aquela turma dele lá e tal. Sim. Não. Ele tinha o duo Fênix antes, né? Ele e a Adélia Fischer. Que era ele e a Adélia, que eu trabalhos deles também. Ele pegava músicas do Chick Corea, várias. Fazia arranjos também. Ele é um músico fantástico. Espetacular. Ô, pessoal, tá no nosso roteiro. Eu queria que falasse um pouquinho. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas me contasse sua relação com o nosso amado aqui rock progressivo, né? Que você tem. Eu quero te falar uma coisa. Eu vi um vídeo seu, acho um grupo lá do Facebook, você tocando, se não me engano, foi a Can You Understand do Renaissance, coisa mais linda do mundo, fazendo aquilo lá no piano, tá? Uma coisa mais linda. Eu lembro que eu peguei aquele vídeo e mandei para Deus e todo mundo. Muito legal. Cláudio, aquela música, eu sempre gostei muito daquela música. E assim, engraçado porque quando rolou aquela pandemia em 2020, né? E a gente ficou muito em casa ali e tal. Eu dei uma mergulhada no piano, assim, eu comecei a querer estudar músicas que eu sempre gostei e nunca tinha parado para tocar. Uhum. Essa foi uma delas. Mas essa nem foi muito desafiadora, assim. Essa música era assim, eu gosto muito dela, mas na verdade ela é muito simples, na verdade, assim, não é nada muito complicado de tocar. Mas tinha uma outra música, eu acho que eu já falei isso com o Eduardo, do Genesis, aquela First of 50, que tem aquela... Cara, aquilo, assim, eu sempre começava a estudar aquilo e eu acabava, preguiçosamente, eu acabava abandonando ali no 5º compasso e nunca parei... Porque é uma música complicada, realmente, ela não é fácil, não. E aí, eu falei, pô, tô aqui mesmo, aqui em casa, sem sair de casa, e agora eu vou mergulhar, eu vou tocar essa música, essa introdução. Aí estudei, assim, eu fiquei estudando mesmo, peguei a partitura, inclusive, porque não dava só para tirar de ouvido, não. E aí, eu fiquei lá, assim, uns 3, 4, 5 dias, assim, mergulhados nessa música aí. E aí consegui, cara, eu gravei um vídeo com elas, eu acho que o Eduardo já viu esse vídeo, né? Sim, ali que eu tentei falar contigo, não liguei o nome à pessoa. Falei, pô, esse cara toca bem, podia fazer uns vídeos colados comigo. Eu sabia que você estava ligado nesse vídeo aí, porque para mim foi uma coisa maravilhosa, porque assim, eu acho aquilo ali, se você tiver que escolher assim, um momento do rock progressivo muito, muito foda, assim, é aquela introdução ali. Eu acho aquilo ali, cara, aquilo te explica tudo, a síntese da música progressiva, porque é uma coisa muito erudita, ao mesmo tempo ela tem uma atitude de rock, ao mesmo tempo, ela tem todos os elementos para definir o que é um rock progressivo, numa introdução só de piano. Quer dizer, não é nem sintetizadores, tem depois, mas assim, só aquilo ali, ela, por ela mesma, assim, já explica, ela já se garante
como esse gênero da música progressiva. E ela realmente não é fácil, cara, tocar. Assim. Eu, por exemplo, se eu tiver que tocar agora, eu falo, senta ali no piano e toca, não vai dar certo. Eu vou ter que parar de novo uns 2 dias para me dedicar e estudar de novo, porque ela é... Eu esqueço, às vezes, as minhas próprias músicas, ainda mais essa. Eu tenho que estar tocando. Mas, assim... E depois eu comecei a procurar pela internet. Eu nunca vi nenhuma... Eu acho que eu comentei isso com você, Edu. Eu nunca vi o nosso querido Tony Banks, né? Sim. Tocando essa introdução de piano ao vivo. Eu nunca vi. Eu procurei pra caramba, assim. O que eu vi ao vivo ele tocando é essa música, mas já no sintetizador, fazendo a intro no intermezzo com a mão direita só. Mas eu posso falar uma coisa para ti que é interessante sobre isso? Um ponto interessante. Até eu já conversei isso numa live com o Eduardo. Tem um vídeo, agora no final do Gênesis, que é When in Rome, que eles tocam em Roma, um show para milhões de pessoas. Tem no DVD 2, que são assim, entrevistas, curiosidades, eles ensaiando essas músicas do Selinho Body Pound, e o Phil Collins joga a baqueta longe, como é que é o tecladista, meu Deus. Tony Banks. Tony Banks. Não consegue se irritar, diz assim, eles falando, pô, é que daí o Chester Thompson, baterista, e o guitarrista, esqueci agora o nome, de turnê deles. Daryl Stuermer. Que são 2 músicos de jazz, né? Falaram assim, é que nós somos músicos de jazz, nós estudamos todo dia. Já eles pararam de estudar. E para tocar isso... Mas uma coisa aqui, Cláudio, esse vídeo, isso está no YouTube? Eu fiquei curioso para ver isso. Eu não sei se está no YouTube, tem no Blu-ray, no DVD. Mas o que aconteceu? Eles estavam tocando essa música? Eles estavam tocando as músicas do Selinho Body Pound, tá? Tá. Outras também, tá. E ele se irritou. Não, 50-50 é do Selinho, né? Sim, mas é ensaio, tu falou, né, Cláudio? Ensaiando. Eu não me lembro como era. Daí o Phil Collins joga a baqueta longe, né? E eles irritados, assim, daí os 2 que são músicos de jazz falaram, que nós somos músicos de jazz, nós estudamos todo dia, e não teve tanta dificuldade para tocar. Agora, eles que, pelo jeito, não estão estudando. É muito, muito interessante. Isso deve ter no YouTube, no DVD, no Blu-ray, do When in Rome, é o nome daquele show ao vivo. São 2 discos. Num disco tem de extras, eles mostram isso. É muito interessante. Não, mas os que não gravaram a música original eram os que sabiam. Não, mas olha só. Cara, eu tenho uma admiração enorme pelo Tony Banks. Eu acho ele assim, um cara... primeiro compositor, né? Assim, o cara que fez essa música, né? Então já tá lindo, já tá de bom tamanho. Mas eu acho que ele tem também uma coisa assim de timbres de teclado. Sim. Muito ele, assim, engraçado. Não é nada óbvio, não parece com ninguém, ao mesmo tempo é de uma elegância, assim, com os sintetizadores e com os instrumentos que ele usa, que eu acho assim, é um dos meus os caras que eu fico de olho assim, desde lá de trás, assim, olhando, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele bom pra caramba. Mas eu estava falando isso porque eu fiquei procurando na internet ele tocando isso ao vivo e não encontrei. Eu encontrei pouca gente tocando isso, mas aí eu esbarrei num tecladista italiano, pianista italiano, cara, nossa, eu esqueci o nome dele agora. Mas o cara não só fez essa introdução, como ele seguiu tocando a música, tudo instrumental, a parte quando entra o Peter Gabriel cantando e tal, ele seguiu, fez um arranjo dessa música assim, inteiro, assim, foi um negócio assim, muito, muito alto nível. Pena que eu não estou lembrando agora o nome dele, mas, enfim, vale a pena procurar. Uma curiosidade, eu sei que tu adoras os 2. Só pode escolher um, tá? O quê? Só pode escolher um, tá? Para mim é difícil também. Rick Wakeman ou Keith Emerson? Olha só, eu entendo a sua pergunta, mas são tão diferentes, mas tá bom. Keith Emerson. Keith Emerson é amigo do Moon, né? O Keith Emerson é amigo do Moon. Já conversaram, né?
Já, tive um encontro com ele no meio do carnaval do Rio de Janeiro, uma coisa bizarra. Essa história vai para o meu livro. É bem interessante. Opa, livro, é? Eu não comecei ainda, mas são muitas histórias que eu quero colocar no papel. Quero te falar que eu comprei o livro do teu irmão da Amazon agora, tá? Era para ter chego ontem, eu queria ler metade do livro, que ele não é muito grande, né? Queria ter lido pelo menos metade do livro para a live, mas atrasou a entrega, não chegou ainda. É bem legal. Você vai gostar, é uma delícia de ler esse livro, muito legal. Todo mundo falou que é uma delícia. Show de bola. História bacana. Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso roteiro. Tu falou muito de rock progressivo, né? Qual é a tua relação com o rock? Já falou? Sim, já. Ah, tá. Vamos contar um pouquinho a história da Cor do Som. Como é que como surgiu o grupo? Eu acho que eu já contei também. Já contou também, Lili? Já contou também. Nasceu com o Moraes Moreira no início, o primeiro álbum solo do Moraes, que ele juntou a gente. Foi ali a história. Na verdade, só para então complementar, a gente estava fazendo shows pelo Brasil e a gente fez um show no teatro aqui no Rio de Janeiro, no Teatro da Praia. Sérgio, meu irmão, que na época era produtor da Polygram, ele viu a gente tocando, achou que a gente veio falar com a gente que a gente tinha uma sonoridade interessante, né? Bem original, a banda que acompanhava o Moraes, né? E que ele ia arranjar um horário no estúdio da Polygram para a gente gravar uma fita demo, né? Chamava fita demo. Uhum. E aí a gente foi na Polygram na semana seguinte, e a gente gravou 3 músicas instrumentais, uma música minha, um baião progressivo, uma música acho que foi Odeon, o Brejeiro, do Nazaré, que a gente fez um arranjo também bem interessante, e um frevo do pai do Armandinho, que depois veio a ser Pombo Correio, com a letra do Moraes Moreira. E a gente gravou essas 3 músicas instrumentais. Mas, assim, o pessoal da Polygram achou que não era muito comercial, sabe? Que não ia tocar no rádio, que, enfim, não interessou. Ó, Dedé, ó. Aí a gente ficou com aquela fita na mão, né? E a gente, alguns meses depois, o André Midani estava fundando a gravadora Warner no Brasil. E aí ele soube dessa nossa fita, ele pediu para ouvir, adorou, chamou a gente para assinar um contrato de 3 anos, que depois ficou virando mais 3 anos, depois mais 3 anos, ficamos 9 anos na Warner, gravando 10 discos lá. Foi essa história. A história curta, assim, resumindo, né? Olha aí, ó, quem está aqui é o Felipe Kern Moreira. Eu mandei até para você, Mu. Ele tem um canal no YouTube também, e ele é um grande pianista. Eu mandei até uns vídeos dele tocando músicas suas. Bacana, legal. Eu vi lá você. Legal, bacana. Muito bom. Prazer. Aqui no nosso script aqui, é que o André fez uma pergunta que ele praticamente englobou, ele te fez responder antecipadamente praticamente todas as perguntas que a gente colocou no script. Mas ele foi sincero, ele avisou que ia acontecer isso, ele falou. Então, por isso que eu estou assim, eu estou fazendo algumas perguntas. Já falou. Vamos voltar. Estava ansioso. Quanto tempo vocês costumam fazer essa entrevista, esse papo, essa live? Mas a gente falou bastante, a gente falou bem. Temos mais 20 minutos. Isso. Vamos falar um pouquinho da tua experiência de quase 30 anos na Rede Globo. Eu sei que tu tocasse já em alguns assuntos, falasse de alguns sucessos, tal, mas esse tempo que tu participou, né, que tu de alguma fosse produtor musical de vários produtos da Globo, pode contar para nós a tua impressão, a tua experiência? Sim, sem dúvida.
foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha trajetória profissional. Eu tenho que... a Cor do Som e a TV Globo. Porque a TV Globo... eu pude mergulhar nessa linguagem de música dramatúrgica e eu tinha todas as condições, faca e o queijo na mão, para poder desenvolver um trabalho muito interessante lá, sabe? E foi uma espécie de baile, assim, porque até então, eu não tinha estudado música dramatúrgica, técnica. Depois, no momento da minha vida, eu parei para estudar. Mas foi uma experiência muito forte, assim, porque é uma linguagem completamente diferente de você fazer música para qualquer outra coisa. Porque a música, às vezes, ela tem que ser quase uma... Ela não pode invadir muito, ela não pode fazer com que aquilo seja ela não pode competir com o que está acontecendo ali, com os diálogos, com o que está querendo se passar emocionalmente. Ela tem que ajudar a passar aquela emoção, seja ela de tristeza, de tensão, de suspense, de alegria, de comédia, enfim, de romântico e tal, mas sem invadir muito, sem... Como é que eu vou explicar? Assim, é uma parceria mesmo, é como se ela fosse inerente à caneta do autor da novela, sabe? Então, eu demorei um pouquinho a entender isso, porque no início a gente quer fazer muito, sabe? E tem horas que não é menos do que o pouco, assim, é quase nada, às vezes, é uma coisa muito transparente, e tem horas que não, que tem que ter muito movimento. Então, assim, eu fui aprendendo isso, assim, no baile ali, sabe? No baile, errando e vendo outras pessoas, comprando muito. Aí foi uma época que eu comprei muito disco, mas muito disco dos meus ídolos dessa linguagem, né? John Williams, Ennio Morricone. Nossa. Esses caras, cara, Nino Rota, esses caras passaram a ser minha fonte, assim, da ciência dessa coisa, sabe? Então, eu aprendi muito ouvindo o trabalho desses caras. Henry Mancini foi, assim, um cara que me ensinou a fazer música para cenas de comédia, com uma elegância, com uma coisa assim, eu tentando não ser o Henry Mancini, tentando ser eu um pouco, mas sempre ele estava ali, sabe, aqui assim, me ajudando, sabe? É uma coisa fantástica, porque se você pegar a Pantera Cor-de-Rosa, o que esse cara fez ali, cara, é um negócio genial, é muito genial, é mais do que genial. Então, eu fiquei muito tempo assim, me alimentando nessas fontes aí desses caras, sabe? Esses caras viraram meus ídolos, assim, completamente. Uma pergunta, agora falando em trilhas, você conhece agora, falando um pouquinho do nosso rock progressivo, você curte o Goblin? Fazia aquelas trilhas do Dario Argento? Aqueles filmes... Realmente eram filmes de terror, né, Eduardo? Isso. Banda italiana. Pô, são sensacionais. Três membros do Cherry Five que saíram do Cherry Five e se juntaram com mais uns dois, não sei quantos, e aí formaram o Goblin. Aquele filme Roller, o Suspiria, pô, espetáculo. Desculpa, eu não sei quem é, mas eu estava falando do Henry Mancini e do John Williams e do Ennio Morricone. Esses caras, para mim, são gênios, assim, demais. O Morricone, para mim, é um cara... Desculpa, eu não sei quem é, Cláudio, eu não sei mesmo. Você falou de alguém... Não, curiosidade. Não, muito legal. O Ennio Morricone é um gênio, né? Gênio. Porque a música erudita contemporânea... porque quando a gente pensa em música erudita, música clássica, a gente pensa em Beethoven, Chopin, né? Ravel, já mais moderno e tal. Mas a música erudita atual são esses caras do cinema. Esses caras estão... o verdade. Assim, Bill Conti também, né? Bill Conti também. Esses caras são
São os caras que vêm fazendo a música erudita da segunda metade dos anos, enfim, do século XX, né? Da segunda metade do século XX e agora, no início do século XXI. São esses caras que... Esses caras são os compositores de música erudita, né? São esses caras, sem dúvida. John Williams é mais do que gênio, né? John Williams e Morricone são dois gênios, assim. São John Barry também, né? John Barry também. E o Hans Zimmer, tu não gosta? Gosto muito, mas eu acho que ele não está na altura assim, de um Morricone, de um John Williams. Ele não tá. Até porque, eu vou te falar, ele tem trabalhos incríveis, eu sou fã dele também. Mas eu não sei o que é ele. Eu sei quem é eu sei o que é o Morricone, eu sei o que é o John Williams, eu sei que esses caras eles fazem a música, eles assinam, eles fazem ali escrevem ainda a caneta, sentam no piano, e aí às vezes eles até dão para outros orquestrarem, né? Mas assim, na forma deles são. Mas a música é feita por eles. Você falou agora o Hans Zimmer. O Ranzinza? Não, assim, sem brincadeira, o Hans Zimmer, ele trabalha de uma forma diferente. Ele tem uma forma que eu nunca trabalhei, que é a forma que o Antônio Pinto trabalha também, porque eu vi ele falando no evento que a gente estava juntos, ele explicando que ele tem equipes de compositores e de músicos que, para cada filme, ele junta uma galera, ele meio que coordena aquilo tudo. Claro que tem o olhar dele ali que é foda e tal. O Hans Zimmer é assim. Então, se você pegar um cara como o Heitor TP, por exemplo, que está lá em Hollywood agora fazendo música para cinema. Grande guitarrista. Ele começou com o Hans Zimmer. O Hans Zimmer viu ele no estúdio tocando violão, chamou ele, já colocou ele na equipe dele. Sabia que o Heitor TP estava com eles? O Heitor TP, para quem não conhece, tocou no Simple Red, né? Tocou nos anos 80, nos anos 80, 90 com o Simple Red. Sim, e com o Ivan Lins, com um monte de gente. Sim, mas aí ele estava gravando no estúdio um violão e o Hans Zimmer estava no estúdio ao lado, aí ele entrou no estúdio, viu, se cantou com ele tocando, parece que foi assim a história, eu acho que foi assim. E já chamou ele para a equipe dele. Então, assim, equipe do Hans Zimmer. O John Williams não tem equipe dele, o Ennio Morricone não tem enfim, esses caras, eram eles ali. Eles paravam para... Uma música assinada por Ennio Morricone é 100% Ennio Morricone. Uma música assinada pelo filme assinado, música original Hans Zimmer, eu não sei quem é que fez. Uhum. É isso, entendeu? Por isso que eu não coloco ele no mesmo... Tem uma história, eu vi no YouTube o Steven Spielberg contando como é que ele pediu para o John Williams fazer eu acho que foi a trilha sonora do Tubarão, que ele disse como é que o John Williams fez essa. Eu fiquei impressionado, me chamou muita atenção. O Tubarão é uma coisa incrível, porque ele ali tem é uma forma de fazer uma técnica de música de repetição, né? Que eu esqueci o nome agora, e com aquilo ali ele traz toda a sensação de medo, de pavor, de terror do Tubarão, né? Incrível. Martelando ali, né? Como aquele lance do Hitchcock, do Bernard Herrmann, do chuveiro, né? Psicose. Psicose, que é o Bernard Herrmann, né? Que fez aquelas trilhas. Que é outro... Mas uma curiosidade minha, no processo de um filme, de uma novela, de uma série, né? São tempos diferentes, né? Mas como é que seria assim o diretor alguns diretores te pedem para você fazer uma linha ou te dão liberdade total? Como é que funciona assim, na prática? O Cláudio, é o seguinte, cara. Em novela, varia muito, assim, são situações completamente diferentes, às vezes. Assim. Tem diretores que são super ligados em música, como o Jorge Fernando era.
O cara que ia para Broadway todo ano, comprava um monte de disco, ele ouvia em casa, ele me pedia coisas assim, Mu, para esse personagem aqui, eu queria uma onda meio assim, sabe? Ele sabia pedir a música. Ao mesmo tempo, tem diretores que não têm a menor ligação com música, não sabem nem o que eles querem. E isso acontece com autores de novela também, ambas as situações. Alguns que são super ligados em música e outros que não têm a menor noção de música. Então, assim, fazer música para novela no Brasil é um acontecimento, é um negócio que você tem que saber lidar com um monte de situações assim, as mais diversas possíveis. Você tem que lidar com pessoas de culturas muito diferentes, e aí você tem que... A coisa tem que acontecer, você tem que... Pegando o gancho... Desculpa. Hein? Pegando o gancho, aquelas variações que tem de música que já existem, que são usadas em novela, mas tem várias variações, elas mudam um pouco o ambiente da cena, mas é com o mesmo personagem que já tem uma música característica dele, e aí fazem mais lenta e tal. Isso é contigo também, essas variações? Sim, sim. Tudo contigo. Pega as que já existem, tal, já famosas e tal, e muda um pouco para encaixar. Você está falando das músicas comerciais, versões dramatúrgicas de músicas comerciais. Você está falando das músicas cantadas, versões instrumentais. Também. Isso começou a ficar mais... a acontecer menos de uns anos para cá. Antigamente a gente fazia muito isso. As versões das músicas, das canções mais importantes e tal. Depois isso foi caindo um pouco, assim. A gente passou a fazer variações só das nossas próprias músicas, assim, sabe? Ficou uma coisa mais assim, das músicas originais. Fez 2 aberturas de novela, tu disse, né? Oi? Tu compôs 2 aberturas de novela, né? Sim. Foi Chocolate com Pimenta e Chocolate com Pimenta e Caras e Bocas. Caras e Bocas com Dudu Falcão. E Chocolate com Pimenta com Aldir Blanc. Aldir Blanc. O craque. O craque. Meninos, estamos chegando ao final da nossa live, estamos faltando 8 minutos e acho que nós já podemos ter algumas coisas aqui que a gente não vamos ter tempo de fazer as perguntas, né? Eu vou passar para o último tópico do nosso script aqui. Vamos para o top 10? Sim. Quais os seus top 10 de artistas e discos de todos os estilos que você mais gosta? Desculpa, essa é para doer. Eu fiz isso com ele também. A lista dos 10 mais. Eu fiz isso com o Mu também. Os 10 mais o quê? Discos? 10 mais de todos os gêneros. De todos os gêneros. Ó, tu vai pegar 10 discos e levar para a Ilha Deserta agora. Isso é impossível, né? Mas... Não esquece de levar o toca-disco. Né? Exatamente. Olha só. Claro que tem discos. Olha só, eu vou falar, não sei se eu vou falar 10 ou um pouco mais ou menos, mas assim, tem discos, por exemplo, como... Tem discos que foram, assim, divisores de água, assim, por exemplo, para mim, o Cold Concert do Keith Jarrett foi um disco, assim, que me impactou de uma forma... Maravilhoso. Posso dividir meu olhar sobre as teclas antes e depois de quando eu vi esse disco. Esse é um que está ali, está lá na Ilha Deserta, fácil. Acabou Chorar, os Nós Baianos, foi um disco que... Teria outros Nós Baianos que eu poderia citar também. Nós Baianos Futebol Clube. Porque aquela coisa de misturar aquela onda brazuca, Dorival Caymmi com Jimi Hendrix, com Santana, com aquela guitarra do Pepeu, aquele baixo do Dade, aquela coisa, aquela pegada de rock, com Dorival Caymmi, enfim, isso aí, para mim, foi uma coisa que também me impactou demais. Então, esse disco, assim, Nós Baianos foi uma coisa importantíssima, sem dúvida. Chicoria tem um disco que chama My Spanish Heart, é outro disco que eu ouvi muito, assim, eu fiquei muito interessado naquele disco, a formação, toda a onda de
com pianos, teclados, o baixo do Stanley Clarke, ainda tinha o violino do Jean-Luc Ponty. Assim, aquilo ali foi um negócio assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Eu não posso deixar de falar em Beatles, porque lá atrás o Rubber Soul, o álbum branco, né? Também, Sgt. Peppers. Eu já falei do Refazenda, do Gilberto Gil. Refazenda é um disco importantíssimo. Para mim, assim, ali tem um negócio assim, fortíssimo de música brasileira assim, para o mundo. O Egberto, assim, não são nem discos. O Egberto Gismonti são músicas assim, pontuais, assim, que tipo Palhaço, sabe? Louro, são músicas que realmente sempre mexeram. Quando eu vi a primeira vez, assim, já deu um nó na minha cabeça. Eu falei, pô, isso aí é um negócio muito, muito forte, muito forte. Caetano Veloso, como é que eu não vou falar no Caetano, entendeu? Tem vários discos do Caetano que eu gosto demais. Assim. Milton Nascimento, cara. O Milton, o Minas e Gerais são 2 discos também, assim, aquela turma lá de Minas, né? Beto Guedes, a página do Relâmpago. Cara, essa turma de Minas, assim, importantíssima também. Mutantes com a Rita Lee lá atrás. A Rita Lee sem os Mutantes. Atrás do Porto tem uma cidade, é um disco que eu fui no show, eu ia todo dia. Ela fez uma temporada naquele teatro Teresa Raquel, em Copacabana. Eu ia todo dia, ficava ali grudado. Eu ia todo dia, todos os shows. Era o Carlinhos tocando guitarra, com a Lucinha Tannibal também, a Rita com Melotron, Mini Moog e flauta. Cara, repertório espetacular, assim, aquele disco, trabalho maravilhoso da Rita. Você nunca abandonou um Moog, né? O Moog, você nunca abandonou um Moog, né? Eu amo Moog, né? Eu amo teclado, aquela trinca Moog, Hammond e Mellotron. Felizmente, Mellotron não dá para levar para show, né? Que é um trambolho, né? O Mellotron, eu nunca tive um Mellotron. Eu tenho o Mellotron digital, esse que foi lançado agora por um sueco. Sim. Mas o Mellotron mesmo com fita, eu nunca tive. Mas, assim, o Moog sempre tive, assim, um instrumento que eu... Porque o Moog, a gente tem que... Assim, o Moog original, aqueles instrumentos, os primeiros sintetizadores não tinham presets, né? Você tinha que construir o som e tentar achar um som seu. Você não podia tentar ser aquele timbre do Chick Corea. O Chick Corea tinha o timbre dele lá. O Jan Hammond tinha o timbre dele também, né? Cada um tinha Então, o grande lance é você tentar construir o seu som ali. Então, e desafinava muito ao vivo também, né? O Mellotron sempre desafinava muito ao vivo também, né? Não, o Mellotron não desafinava. O Moog, sim, tinha um problema de... Não, o Moog, perdão. O Mellotron não, o Moog. Não, porque o Mellotron era fitas. Não, desculpa. O Moog desafinava muito ao vivo, né? Isso é difícil. Não muito, não. Até que era bem estável. Acontecia um pouco, sim. Mas aí você corrigia na hora ali, assim, nada muito dramático, não. Mas, assim, o dramático... E era até legal, assim, aquele... O difícil era você mudar de um timbre para outro, assim, né? Às vezes, muda a música, você tinha que mudar assim, na hora, porque não é assim apertar um botão, como são os teclados hoje, né? Muda do 2 para o 3, já é outro som, né? Não tinha isso. Você tinha que mudar na hora. Então, era mais isso. Mas então, assim, analógico... discos de Ilha Deserta, cara. Ernesto Nazaré, não? É muito difícil, assim. Não, porque Nazaré, para mim, é minha mãe tocando, assim, me interessa muito a música dele, mas assim, não me interessa fazer aquela música igual como ele tocava, sabe? Tanto que esse disco que eu fiz em homenagem a ele, eu já dei uma... Maravilhoso. Eu mexi o lance todo, assim, mas também não tem disco do Nazaré tocando, não existia essa gravação ainda na época, né? Entendi. Mas eu acho que o choro
o choro tem um problema, assim. Eu acho que o choro ele podia estar muito além de onde ele está, porque eu acho que o choro é muito saudosista. As pessoas tocam o choro muito parecido com se tocava há 100 anos. Então, assim, tem pouca gente fazendo uma coisa diferente assim no choro, sabe? Como o Hermeto Pascoal faz, como o Egberto andou fazendo, modéstia à parte também. Acho que eu tenho um repertório de choro bem grande, assim. Mas o que eu vejo muito é as pessoas tocando assim, a estrutura da música já muito como se fazia há 100 anos, e músicos incríveis, mas eu acho que falta uma renovação de composição, de uma coisa assim mesmo interessante, como há em todos os outros gêneros, assim. E eu acho que o choro falta um pouco disso, assim. Acho que é por isso que ele não chegou muito no mundo. A bossa nova tem uma coisa assim de renovação, uma coisa assim mais sensual, assim, um estilo que grudou mais assim enfim, para todos os músicos, para o mercado da música. Então, acho que o choro tem esse problema. A gente tem que reinventar o choro. Acho que a gente tem que fazer um negócio diferente com o choro. Eu sempre achei isso. Eu já acho isso, assim, desde que eu estava naquele festival de choro da Bandeirantes com o espírito infantil lá, defendendo o espírito infantil com a cor do som lá, em 1979, eu acho, 8, não lembro agora. Eu já achava isso. E o Valdir Azevedo estava no júri e ele veio falar com a gente exatamente isso que eu estou falando. Ele também sentia isso, que o choro precisava que tirasse aquela poeira, assim, para chegar com uma coisa diferente. A Cor do Som fez isso, né? Sim. Tem muito isso. Choro progressivo. Sim. O Pepeu também. Como é que você define a Cor do Som? Para mim, eu sempre chamei a Cor do Som, como eu chamo, por exemplo, o Zé Ramalho, que eu adoro, eu chamo de crossover, tá? Porque tem várias, tem música brasileira, tem rock, né? Tem outros estilos nordestinos no meio, também muita música nordestina. Como é que você define o som da Cor do Som? Depende da música. É verdade. É verdade. Eu acho que a gente tem uma cara, a gente sempre vai ter uma cara da gente. Sim. O nome dessa cara é Cor do Som. Sim. Mas, assim, tem horas que a gente está tocando Zanzibar, que é um... Como é que a gente define Zanzibar? É fácil. É um Ijexá. Né? É um ritmo baiano-africano, assim, que a gente sabe que tem essa... Fica fácil identificar, né? Quando a gente está tocando Semente do Amor, é um shot reggae, assim. Então, assim, a Cor do Som é um pouco disso tudo. Tem muita coisa nesse liquidificador aí. Não dá para falar assim, a Cor do Som é rock. Também. Eu falo que é crossover, né? Essa mistura de... Dentro de um único disco tem vários gêneros diferentes dentro de um disco só. Exatamente. Sim. Não varia de disco para disco, até dentro do próprio disco. Sim, sem dúvida. Genuíno, personalíssimo, né? Não... Meninos, a conversa tá boa, mas nós não podemos abusar do humor. Estamos a 1h30, são 23 horas e 3 minutos e está na hora da gente encerrar a nossa live de hoje. Queria agradecer a presença do nosso melhor que temos, André Henrique Lemos, o nosso Eduardo Klein, participação especial. E eu que agradeço, prazer. O nosso diretor e produtor, Cláudio Apel da Silveira, o Claudinho. E deixar os minutos finais aqui para o nosso agradecimento e um forte abraço para o nosso querido Mu Carvalho, que destinou quase 2 horas do seu precioso tempo para conversar conosco aqui, contar várias histórias, já deixar todo mundo curioso e ávido para ler o livro que ele vai escrever, né? Porque ele deu um pupurri, ele deixou todo mundo com um gostinho de quero mais agora na boca, né? Um forte abraço e muito obrigado, Mu. Prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Lídio, Cláudio, Edu, bacana, André, obrigado aí pelo carinho. E é isso aí, vamos, viva a música, viva a música. Viva a música. E parabéns pela sua música, né? Pelo que proporcionou e proporciona nossas vidas. Parabéns e nós é que ganhamos, né? Exatamente. Nós é que ganhamos, né? Presente, vários presentes, né? Obrigado mesmo. Gente,
Tudo de bom para vocês. Saúde. E vamos falando aí, tá? É isso aí. Obrigado, um abraço, sucesso aí. Obrigado. Mu, só dá uma seguradinha. Eu vou me despedir da galera e a gente vai ficar uns minutinhos finais, assim, só para te agradecer melhor quando a gente sair do ar agora. Galera, um forte abraço para vocês, meus amigos, as nossas amigas também que ficaram até agora aqui nos vendo nessa live. Essa live que nós fazemos com muito carinho para vocês, é uma live mensal, produção e direção do Cláudio Apel da Silveira. Hoje, com a participação de o melhor que temos, André Henrique Lemos, Eduardo Klein, Claudinho e o nosso convidado muitíssimo especial, Mu Carvalho. Estamos à procura do Carluxo. Se alguém ver o Carluxo aí, por favor, estamos querendo ver o Carluxo. Carluxo foi abduzido e até agora nada. Forte abraço para todo mundo. Tchau, até o mês que vem, se Deus quiser.